Bom, então eu vou mostrar como adicionar um módulo analógico, no caso de entradas analógicas, no FX5. Então, o primeiro ponto a gente fazer no programa que você tiver, você precisa, no seu módulo configuration, que é esse item que está aqui do lado esquerdo na árvore, adicionar o módulo analógico. Então, vem aqui no Element Selection. Aí você tem aqui os adapters, né? Então é Analog Adapter, eu vou explicar a respeito do módulo ADP, né? Que é o módulo que vai instalado do lado esquerdo. Então eu vou pegar esse módulo 4AD ADP, clica, arrasta, coloca aqui. Então ele está nessa posição A1. Okay? Depois que você colocou o teu módulo analógico, clica com direito, Parameter, Fix, para configurar, para confirmar as modificações de configuração de hardware, né? Aí logo em seguida vai aparecer aqui abaixo de módulo Information do lado esquerdo esse ADP e aí o nome do módulo, no caso FX5 4AD ADP. Se a gente der um duplo clique aqui nesse ADP número 1, ele vai aparecer as configurações do cartão. E aí a primeira parte em termos de configuração depois de adicionado o cartão é você dizer quais canais você quer habilitar. Então aqui tem os 4 canais que são disponibilizados por esse módulo. Então vamos supor que eu vou habilitar o canal 1. Então eu mudo aqui para Enable, de habilitado. Esse Sampling Processing é com relação a você fazer a leitura direta do módulo e isso ser transferido para a CPU. Ou então você fazer uma média. Então você faz N leituras ou a cada tanto tempo você faz leituras e depois tira uma média. Tá? Vou deixar Sampling Processing. E aqui o range que você vai ter. Se você vai trabalhar de 0 a 10, de 0 a 5 ou em corrente, 0 a 20 ou 4 a 20 mA. Então vou deixar 0 a 10, supondo que a minha entrada analógica é de 0 a 10 volts e eu vou querer a leitura direta. Feito isso, você dá um Apply. Pode fechar essa janela. E a partir daí, como é que a gente faz a leitura do analógico no meu programa? É através de algumas variáveis que já são pré-determinadas para esses cartões. Então eu vou abrir aqui o manual do analógico. E no manual do analógico nós vamos ver o seguinte. Ó, a partir da variável SM ou SD 6300, nós temos as variáveis específicas para os cartões analógicos. É importante notar que se o teu cartão analógico está na primeira posição, ou seja, na 1 que está aqui, o primeiro endereço vai ser 6300. Mas se o teu cartão tiver onde está a posição A2 aqui, ao invés de começar no 6300, ele começa no 6660. Portanto, o que eu tenho aqui nessa tabela como 6300, se o teu cartão estiver na segunda posição, vai ser o 6660. Portanto, ele estando na segunda posição, vai ser 6660, 6662 e assim por diante aqui na tabela. E aí você segue o mesmo raciocínio caso ele esteja na posição 3 ou na posição 4, com esses endereços de memória que estão sendo mostrados aqui na tela. Okay? Então vamos supor que o meu cartão está na primeira posição. Portanto, as variáveis mais importantes para mim vão ser o SM6300, que ele diz quando a conversão analógica foi completada, e o SD6300, que me diz o valor analógico convertido. Então é daqui que eu vou ler o valor analógico. Para o canal 1, vai ser no 6300. Para o canal 2, 6340 e assim por diante até o canal 4. O importante é a gente trabalhar aqui, inclusive, por uma questão de coerência, eu ter o valor correto da minha medida, colocar um contato de SM6300 associado à variável 6300 e eu transferir o valor dela para uma outra variável que eu queira. Que valores eu vou ter aqui nesse SD6300? São esses valores digitais, como estão sendo mostrados aqui nessa tabela. Então, se eu trabalhar de 0 a 10 volts, o que ele vai carregar aqui nesse 6300, dependendo da leitura analógica, vai ser um valor proporcional de 0 a 16.000. Ou seja, se eu tiver na minha entrada uma tensão de 10 volts, o que eu vou ler lá no meu SD6300 é o valor 16.000.
Portanto, se eu tiver 5 volts aqui na minha entrada, eu vou ler a metade disso, eu vou ler 8.000. Então, se eu tiver 8.000, significa que eu tenho 5 volts lá na minha entrada analógica. É assim que funciona. E aí, o mais importante, sabendo dessas informações, é construir o programa. Então, para construir o programa é muito simples. Sabendo que o meu cartão está na primeira posição, eu coloco lá um contato, como nós vimos na tabela, de SM 6300, que é esse primeiro bit. E aí vamos dizer que eu vou transferir o valor da minha leitura analógica para uma variável D100. Então eu faço move SD6300, lembrando que esse SD6300 é essa variável que está aqui, okay? Que agora ficou marcado em azul. E eu vou transferir para a minha variável D100. Pronto, uma vez feito isso, ajustados os parâmetros e feita essa linha de ladder, você já vai ter no D100 o valor do seu primeiro canal analógico do módulo que está na primeira posição. Para ler dos 8 canais, é só fazer o processo semelhante ao que eu fiz com esse D6340, escrevendo numa outra variável diferente de D100, e assim por diante até o último canal. Basicamente é isso daí.